mentores espirituais dessa seara e confiantes nas vibrações amorosas que partem dos vossos corações, dos nossos irmãos encarnados, como dos nossos queridos irmãos desencarnados, aqueles que adentram esta casa já há algum tempo antes até de nós aqui estarmos todos presentes, aqueles espíritos de luz que vêm e fazem toda a limpeza deste ambiente para buscar dar para nós, quando aqui adentrarmos, as energias necessárias para o nosso erguimento físico e espiritual, que busca nos ajudar para que a gente possa fazer a nossa higiene mental, essa pleiade, de espíritos do bem que trabalham pelo Cordeiro de Deus, por Jesus, o nosso agradecimento. O nosso tema de hoje, Bem-aventurados os Misericordiosos, ele traz um tema trazido no Evangelho segundo o Espiritismo, e é bom sempre lembrarmos, que o Evangelho é uma das obras do Pentateuco espírita muito importantes para todos nós. Porque é através do Evangelho que a gente vai ter a palavra de quem? De Jesus. E de Kardec, trazendo as interpretações da doutrina, dessa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita, sobre os acontecimentos de Jesus. Jesus nos falou há 2000 anos atrás, Ele deixou alguma coisa escrito? Através dos apóstolos, E ele, para que a sua mensagem ficasse imorredora, ele faz através de parábolas, Ele muitas vezes fazia as parábolas para que as pessoas pudessem, com essas historietas, terem as noções que futuramente, que ele dizia, viria o Consolador, para poder esclarecer aquilo que muitas vezes ele não podia naquela época. E aí, vamos lembrar da questão da imposição de mãos de Jesus, quando ele fazia a cura, Ele não podia dizer naquele momento que estava transmitindo energias fluídicas para o restabelecimento, atingindo o perispírito da pessoa, buscando a sua transformação que teria efeito dentro do corpo físico e a própria transformação da pessoa e a cura, muitas vezes, daquilo que ele necessitava. Um fenômeno que seria um fenômeno natural, nenhum milagre, nenhum absurdo, mas que seriam leis que a população, que nós ainda não assim percebemos. A ciência vem a demonstrar que energia, o que é energia? O que é fluido? Só a partir do século XVIII, XIX. Então, muitas coisas que Jesus fez, ele buscou através de parábolas para que a sua mensagem ficasse imorredora. O Bem-aventurados os Misericordiosos, nós vamos verificar sobre esse capítulo, eles nos traz exatamente a visão da misericórdia, do perdão. E essa misericórdia e o perdão, são dois os caminhos, aquele que perdoa e aquele que pede o perdão. São duas formas. E muitas vezes nós estamos nas duas, às vezes a gente perdoa, a gente é perdoado. Ou muitas vezes a gente pede o perdão e muitas vezes nós não perdoamos. E isso é a compreensão que Jesus vai dizer: bem-aventurado aqueles que são misericordiosos, porque aquele que é misericordioso, ele perdoa e é perdoado. E o próprio perdão, quando a gente pede, a doutrina vai nos esclarecer que não é um simples arrependimento, ou não é sentir-se culpado, porque eu sou culpado, então eu tenho que ser perdoado porque eu me sinto culpado. Não basta isso. A misericórdia está em ação, em nós modificarmos o nosso sentimento. É nós entendermos que o ato de aceitação do outro, de a gente aceitar o outro, que a gente deve aceitar o outro como ele é. Como é que eu vou aceitar uma pessoa, por exemplo, que é intransigente na minha família, que é irascível, que é preguiçoso, que me causa uma situação de repulsa? Como é que eu posso aceitar como ele é? O aceitar como ele é, meus irmãos, o próximo como ele é entender, é ter compaixão, é entender
que cada um tem um momento de crescimento espiritual. Nem todos nós estamos na mesma linha de crescimento espiritual. É entender que o outro tem seus problemas, como nós também assim o temos. Isso não significa conestar com o erro, aceitar o erro do outro, né? O outro comete um erro, então vou aceitar aquele erro. Não, não significa que eu aceito do erro. Mas não significa eu me colocar numa situação de repulsa em relação ao outro porque o outro age da forma como eu acho que não deveria agir. É nós entendermos que o outro ainda não alcançou um estado que deveria, mas que a gente entende pela tolerância, pelo respeito, pelo próximo. E porque nós buscamos a paz, e porque nós não queremos julgar o outro, que cabe a nós entender, tolerar e seguir a vida, porque quando a gente busca e sente aquele sentimento de raiva, de rancor, isso faz mal a quem? A nós próprios. Nós que nos atingimos, nós que ficamos doentes, porque nós começamos a puxar energias para nós desnecessárias. Tem um ditado que é bem interessante, né? Uma vez um cara falou, estou preocupado por profeta, né? Todo preocupado que uma coisa ia acontecer, e isso vai acontecer, e o profeta, isso vai acontecer mesmo? Vai. Então por que está preocupado? Porque vai acontecer então. Mas você sabe que vai acontecer então? Não se preocupe, porque vai acontecer. Você não tem o que fazer. Mas eu tenho que fazer. Então não se preocupe, porque você tem solução. Se você consegue coisa, então não precisa estar preocupado. Você tem solução para aquela coisa. Se você não tem solução, você também não está preocupado, porque você não tem o que fazer. Vai acontecer aquela coisa. É você entender a sua impotência muitas vezes de algumas coisas e entender que nenhum de nós está afastado de Jesus, de Deus, da espiritualidade, e que todos nós temos as nossas cruzes. Se as dificuldades elas acontecem na nossa vida, não são por acaso. A própria prece que Jesus nos deixa, o Pai Nosso, nos fala, né? Não nos deixais o quê? Por que ele pede não nos deixais cair em tentação? E não diz, não venha a tentação. Pai, não venha a tentação. Aí o problema? Pai, não venha problema para mim. Por que Jesus não falou isso? Não era mais fácil? Não é o que as mães, né, que estão aqui querem fazer com relação aos seus filhos? Tirar todos os problemas da frente deles? Para que eles não tenham obstáculos na vida e possam caminhar livres e soltos? Os obstáculos, meus irmãos, são o grande aprendizado para nós. É através, muitas vezes, dos erros que aprendemos. Há muitos anos atrás, eu vi uma reportagem de uma criança que não sentia dor. É um problema, uma questão até neurológica, parece, e que a pessoa pode cortar e ela não sente dor. E a repórter perguntou para a mãe, não é bom? A pessoa assim, não sente dor? Né? Se cortar, acontecer um acidente e você não sente dor? Ela disse que não, porque a criança muitas vezes ia subir numa árvore e se jogava lá de cima. Quebrava a perna, não conseguia mais nem levantar, mas não sentia dor e continuava a querer subir na árvore e pular de cima. A dor adverte, a dor nos ensina, a dor nos faz ponderar. Os obstáculos nos fazem isso. Não dá para me ficar correndo para um lado para o outro. Eu tenho que ter onde eu vou me pisar, onde eu vou pisar os meus pés. É termos essa compreensão. No capítulo 10, então, quando fala em Mateus, em São Mateus, capítulo 5, versículos 7, diz o seguinte: bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Aquele que é misericordioso também receberá misericórdia. Aquele que perdoa também será perdoado. É um ato de duas mãos.
É aquela prece também do nosso, de Deus, né, de Jesus, quando nos diz, perdoar as nossas dívidas ou as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores ou a quem nos ofende. É ter essa compreensão que esse ato da misericórdia são dois atos, o de perdoar, mas também de ser perdoado. Quando a gente perdoa, a gente abre os nossos corações para o perdão. E vai mais um adiante. Se o vosso irmão pecou contra vós, ide lhe exibir sua falta em particular, entre vós e ele. Se ele vos escuta, tereis ganho o vosso irmão. Então Pedro, se aproximando, lhe disse, Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? E Jesus respondeu, eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. No mesmo capítulo, os versículos 18, 15, 21 a 22. Aqui, meus irmãos, coloca muito claramente duas coisas. A primeira delas, que quando o perdão é algo que tem que ser entre as partes. Se a pessoa me ofende, eu não tenho que chegar assim, agora eu estou perdoando a nossa irmã porque eu sou uma pessoa misericordiosa. O Alexandre é uma pessoa misericordiosa. Muitas vezes a irmã faz alguma coisa contra nós, a minha esposa, ou meu filho, ou aquilo que eu entendo como está errado, eu devo buscar o quê? Conversar francamente com aquela pessoa, de forma isolada, separada. Porque às vezes até é uma má interpretação minha. Quantas vezes a gente acha que alguém fala alguma coisa para nós, a gente pensa de um jeito, e na realidade, se a gente foi conversar, a pessoa não estava pensando daquele jeito. E nós não falamos com aquela pessoa, vamos ruminando aquela situação, vamos achando que aquela situação é ofensiva, vamos deglutindo aquilo, nos sentindo mal, aí chega um dado momento, ela fala uma coisinha assim, nós estouramos de uma vez só. E quebramos o pau dentro da nossa casa, da nossa família. Porque nós vamos guardando aquilo para nós, e não conversamos. E aí, como muita gente vai poder perceber, aquela ofensa que eu imaginava que estava sendo sacada contra mim não era uma ofensa. Não tinha essa intenção. Mas que se eu tivesse conversado em particular, compreendido, poderia, e mesmo que fosse, ela também poderia estar sendo uma ofensa para mim, porque ela também tinha interpretado alguma coisa errada do que eu tinha falado para ela. Quantas vezes nós fazemos isso, ou na minha casa, com a minha esposa, numa conversa, a gente vai vendo que a briga toda era por um motivo X que não existia na minha cabeça. Mas que a gente não teve, muitas vezes, a oportunidade de sentar e conversar, colocar francamente o que a gente sente, ou que aquele ato para nós pode ser ofensivo, a gente se sente mal com isso. E as pessoas, às vezes, não tinham essa visão, mas e verificando ter esse sentimento, então também peço desculpa, vamos mudar, vamos fazer de forma diferente. Nós temos muito pouco a possibilidade, muitas vezes, disso. E o perdão, como aqui diz, no segundo momento, quantas vezes devemos perdoar? Que Pedro pergunta a Jesus, e Jesus dá 7 vezes, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, seja a questão de estar sempre dispostos a perdoar, sempre dispostos a nos abrir. Eu gosto sempre de lembrar também uma passagem do Gandhi, do grande libertador indiano, Mahatma Gandhi, quando o jornalista ele faz um paralelo com essa passagem bíblica de Pedro, e o Gandhi era um grande libertador indiano, né? Uma pessoa voltada pela paz, e o repórter pergunta a Gandhi quantas vezes ele perdoou, porque ele recebia muitas ofensas dos policiais, ele apanhava, muitas vezes apanhou de policiais, né? Agressivamente e tal. E Gandhi respondeu a ele que nunca perdoou na vida. Aí ele, como o senhor nunca perdoou na vida, o senhor que prega a paz, que prega a tolerância, que prega, né, a não violência, porque ele buscou a liberdade do povo hindu
sem usar a violência, né? Ele disse, eu nunca perdi na vida porque eu nunca me senti ofendido. Ele via naquela pessoa que o ofendia ou agredia, como o irmão ainda não entendia. Como é que um policial indiano, que ele estava buscando a liberdade daquele policial também, estava lhe ofendendo e lhe batendo por algo que ele estava fazendo em favor de tantos e dele próprio. Então ele via como fosse uma criança. Né? Nós temos aqui uma criança, está brincando. Vou parar a palestra enquanto ela estiver brincando. É isso? Criança faz coisas de criança. Nós todos compreendemos. Né? Eu já fiz uma vez uma palestra numa... Eu estava falando até com a irmã, nós temos também outro centro espírita, o Allan Kardec, lá na Agronômica. E nós temos também um horário também da tarde, só que lá é geralmente mais assim, pessoas mais idosas, começa às 2h a palestra. Também ser depois do meio-dia. E muitas vezes quando eu vou lá, sou convidado, eu vou lá fazer uma palestra, 2 ou 3 estão dormindo na minha frente. Dorme, ronca. Eu digo que é um aprendizado para o palestrante, né? E aí o palestrante fala e vai estar roncando e você continua fazendo a palestra como se nada acontecesse. Normal. É nós compreendermos a de cada um. Ele está dormindo, mas o espírito dele está escutando. Está em desdobramento. Né? Então, a tolerância, o entender, a gente sabe, né, que crianças fazem coisas e Gandhi entendia também dessa forma. Não via como um ato violento contra ele. Ele sublimava. E aí que entra esses dois aspectos, que é o ato de quem perdoa e o que precisa para alguém perdoar. Primeiro, aqui coloca o entendimento. Você entender que a pessoa é limitada, por isso que ela está te ofendendo, ela ainda não conseguiu compreender o porquê que você está fazendo. E ter compaixão, ter amor ao próximo. Quando você tem compaixão e entendimento, qualquer ofensa que lhe for irrogada, você vai entender. Não como uma coisa pessoal, e aí você não atinge você. Porque aquela pessoa que te ofende, o que acontece? Aquela ofensa vem para mim, e o que acontece? Ela fica comigo. Ou eu explodo e brigo, caio no tapa, ofendo, repito com a mesma virulência, ou eu guardo para mim. Nos dois casos, gera todo um conflito que vai ficar ruim para quem? Para mim mesmo. Se você tem compaixão, a pessoa te ofende e você olha para a pessoa. Eu tenho um cachorro, que é o Lion, e ele é muito calmo, calmíssimo. E às vezes eu vou na rua, tem uns cachorros na rua, né, que tem... Ele fica olhando pro cachorro assim, ó. O cachorro e ele olha pro cachorro e fica assim. Tipo assim, o que tá fazendo? O que tá berrando, meu filho? Né? Assim, tranquilo. Aquilo não atinge, não vai para o seu imo. Se nós temos essa capacidade, meus irmãos, de entendimento das limitações do outro, aquilo não vai nos atingir, não vai. É como se fosse uma couraça de aço que nós nos protegemos. Só faz mal para quem não me ofende, mas para ele próprio que está me ofendendo. E o outro ato, que é o de eu pedir perdão quando a gente erra, né? Qual é o perdão que a gente diz, o perdão espírita, né? Alguém sabe como é que a gente pode pedir o perdão? Quando é que a gente pede perdão? Quando a gente se arrepende, certo? Quando a gente se sente culpado, né? E se arrepende. Ao se arrepender, o perdão já está amplo para mim? Eu posso ir para o céu por causa que eu me arrependi do ato que eu fiz? Na visão da doutrina espírita, além do arrependimento, que é um passo e um passo importante, é um passo e um passo importante, você se arrepender, mas é um passo. O próximo passo é proativo. O que é o proativo? É você fazer a reparação. E tem várias formas. Mas ainda voltando para o arrependimento e culpa são as mesmas coisas?
Eu cometi um aborto e me arrependo, ou sinto culpa, seria a mesma coisa? Qual é a diferença de uma pessoa que aborta e se arrepender e a outra se culpar? São dois sentimentos iguais? O arrependimento é quando você entende o ato que você praticou como errado. Mas logo te dá a ideia de como é que eu vou reparar isso. Como eu vou fazer, eu vou minimizar esse erro praticado, minimizar, mudar, reformar. Como eu posso fazer? O que eu vou fazer? Ter uma ação proativa para que eu possa sair do erro para o acerto. É aquele aluno que faz uma prova aí, erra uma questão, o que ele faz? Eu vou ficar, eu sou culpado, eu errei, acabou a minha vida, tal. O que eu errei? Por que eu errei? Vou estudar então, vou buscar compreender, vou entender aquela questão, vou buscar para não cometer o mesmo erro. É proatividade. A culpa não, a culpa nos leva para baixo. Eu errei, acabei a minha vida, pronto, eu não tenho mais jeito, não tenho mais solução para a minha vida. Ela não dá proatividade. Tem uma passagem, um texto de uma autora, Silvia Helena Pecenda, que ela fala o seguinte: a culpa é uma cobrança íntima com pesada carga de autoacusação, visto apontar os erros de maneira extremamente negativa e fazer-nos sentirmos envergonhados, desorientados, derrotados e quantas vezes sem forças para seguir adiante. A culpa nos joga para baixo. Errar, meus irmãos, faz parte da vida. Todos nós erramos. Nenhum de nós aqui pode atirar a pedra, mas tem a forma de ação diferentes. O que nós podemos fazer com o erro que praticamos? Vamos ver uma situação igual, né, em que as pessoas se arrependeram, só que um sentiu-se culpa, outro se arrependeu e buscou ter uma ação proativa. O exemplo maior, a traição a Jesus. Quem foi que traiu Jesus? Alguém sabe? Quem? Além de Judas, teve uma outra pessoa também que traiu Jesus. Pedro. Pedro traiu Jesus? Traiu. Judas entrega Jesus, né? Segundo ali, pelas moedas, né? Entrega Jesus para que ele fosse crucificado. E Pedro trai Jesus porque quando ele questiona Judas pela traição, Jesus fala para ele que antes que o galo cantasse, ele o renegaria por 3 vezes. E Pedro jamais, mestre, jamais faria isso, tal. E quando Jesus foi preso, as pessoas olharam para Pedro e disseram: esse aqui é um apóstolo. Não sou, não conheço Jesus. Aí 1, 2, na terceira, o galo cantou. Qual foi a diferença de ambos? Judas não amava Jesus, então não é igual. Amava. Judas, na realidade, vamos entender por que Judas traiu Jesus. Judas tem uma visão de libertação do povo. Antes de Jesus, quem libertou o povo judeu? Alguém se lembra? Quem fez a liberdade do povo judeu antes de Jesus? Moisés. E ele libertou fisicamente. Ele fugiu do Egito e foi para a terra prometida. Libertou aquele povo. E o que esperava o povo judeu do Salvador? Porque isso foi predito. Jesus, estando ego, não vinha modificar a lei, veio cumprir a lei. E na lei dizia que viria o Salvador. E o que esperava Pedro? Porque Judas viu Jesus fazendo milagres. Judas viu Jesus curando. Daquela visão milagres. Nós, espíritas, temos outra visão. Uma visão das leis físicas, mas que Jesus poderia usar como nós podemos. Mas Jesus, ele viu que ele tinha o poder
que ele realmente era o escolhido. Só que Jesus, ele não via Jesus tomar uma providência de acabar com o exército romano, de resolver essa situação. Então eu imagino que Judas, possivelmente, ao entregar Jesus, o que ele pensava? Quando ele fosse preso, ele iria derrubar aquele exército. Iria dominar e voltar o povo judeu à liberdade. Só que Jesus se deixa imolar na cruz. A liberdade que Jesus queria trazer era da alma, não era do corpo. E talvez compreendendo isso, quando ele vê Jesus se deixar imolar na cruz, o que ele faz? Ele se arrepende. Só que aí ele adentra na culpa. Ele se culpa pelo ato. Ele é o causador, ele tenta entregar as moedas, eu não quero mais ir contra Jesus. Ele joga e ele vai, em virtude de todo aquele ato por ele praticado, ele vai lá e o quê? Se mata. Comete suicídio. Pedro comete aquilo que Jesus lhe disse. O renega, o trai, da mesma forma. Não aceitou assumir a responsabilidade de ser um seguidor de Jesus, de entender a prática. Ele teve medo de ser morto, ele teve medo de ser perseguido. Mas quando ele vê Jesus na cruz, quando ele vê o erro que ele praticou, o que ele faz? Ele se arrepende. Só que ele busca fazer algo positivo, que ele foi o quê? Levar a mensagem de Jesus a todos. E em todos os lugares ele dizia que também pecou, que era tão pecador como todos aqueles que estavam ali. E ele era o maior pecador porque ele, conhecendo Jesus, estando ao lado de Jesus, foi o primeiro a lhe trair a confiança. E ele buscou, então, a partir da sua vida, dar a vida a Jesus, a ser o exemplo de Jesus. Olhem que maravilha, que beleza seria se Judas fizesse o mesmo. Eu fui a pessoa que entregou Jesus à cruz por moedas, por querer uma libertação do corpo físico, não da alma. Mas eu compreendi que errei. Olha a ação positiva que ele poderia ter dado ao ato tão negativo, tão pérfido, que foi também a traição de Jesus. 2 exemplos, 2 mudanças. Um arrependimento com a prática de fazer a diferença. O outro a culpa pura e simples, lhe deixando sem ação, lhe deixando escanteado. Não é isso que Jesus quis. E com certeza hoje Judas é um espírito que está na espiritualidade, um espírito de luz, um colaborador de Jesus, porque todos nós vamos à evolução. Todos nós buscamos, todos nós erramos, mas todos nós crescemos. Mas ele teve a oportunidade, por isso que eu digo, meus irmãos, que todos nós erramos. Mas ao cometermos erro, a diferença são os atos que nós vamos a partir dali ao fazer. E está nas nossas mãos. Está em nós próprios nós podermos fazer essa mudança. No livro Justiça Divina, de Emmanuel, é dito o seguinte: Deus não condena ninguém. Todos erramos com frequência. E não há na face da terra quem esteja livre do tropeço. O que mais importa é a nossa capacidade de recuperação diante do erro praticado. Deus não quer choros, lamentações, dramas de consciência, culpar-se nunca, mas reabilitar-se sempre. Olha que mensagem linda, né, Emmanuel? Esse é o germe da questão.
da transformação que está nas nossas mãos, com as nossas possibilidades. Mas, Alexandre, eu abortei, não tem como voltar atrás disso. Tem várias formas. Tem através da adoção, adotar é imitar a natureza, como diria Cícero há 2000 anos atrás. Podemos ajudar um lar de crianças, em que muitas crianças precisam de ajuda, e você pode ali ajudar, fazendo tricô, fazendo crochê, fazendo roupinhas para crianças. Tem várias formas de, pelo amor, aparar todos os erros que nós praticamos. Cabe a nós, meus irmãos. Está nas nossas mãos fazer essa diferença. Não está em nós ficarmos remoendo os nossos erros, porque, como disse, todos erramos. Todos erramos. Mas está nas nossas mãos fazer a diferença, modificar o nosso espectro de atuação. Ainda nesse capítulo, nós vamos ver no item 5, reconciliai-o o mais depressa com o seu adversário. Reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, a fim de que o vosso adversário não vos entregueis ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, que não sejais aprisionado. Eu vos digo em verdade, que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último ceitil. São Mateus capítulo 5, versículos 25 e 26. Reconciliai com os vossos adversários, com aquelas pessoas que odiamos, com aquelas pessoas que nós não gostamos. Jesus fala isso enquanto ele está no nosso caminho. Porque enquanto no nosso caminho eu posso conversar pessoalmente, posso fazer a mudança. Porque, meus irmãos, os nossos inimigos, mesmo depois quando morrem, continuam sendo nossos inimigos. Eu, Alexandre, quando eu desencarnar, vou continuar sendo o Alexandre. Talvez eu dê uma recachutada aqui na papada, né? Tira um pouco da papada, quando eu aparecer no centro espírita aqui. Dá uma arrumadinha no cabelo, né? Aí o Toninho vai dizer, mas não, Alexandre, deu uma recachutada. Nós podemos modelar o nosso perispírito na espiritualidade. Porque quando a gente desencarna, a gente é formado por um corpo físico, né? O corpo perispiritual, ou a ciência hoje diz corpo bioplasmático, e pelo espírito. Quando eu desencarno, eu saio o meu espírito e o meu corpo perispiritual. Então, quando alguém diz, eu vi um espírito, ele não vê o espírito, ele vê o perispírito. Porque o espírito é uma centelha, ela é invisível para nós, e para o médium ou para coisa, mas aí cada planeta ou religioso tem o seu próprio espírito. Então a gente vai ver muitas vezes na espiritualidade, aqueles que leem livros do André Luiz e tantos outros, às vezes está lá no umbral, e os espíritos estão andando por ali, o espírito de luz, e os espíritos mais empedernidos não conseguem ver aquele espírito. Por quê? Porque o perispírito do espírito de luz, ela é mais rarefeito. E o outro é mais denso. Aí quando ele quer que o outro espírito veja, o que ele faz? Ele se adensa, para que o outro possa lhe perceber. Então, a questão está, meus irmãos, de que a evolução de cada um de nós depende das nossas ações. E os nossos inimigos, eles continuarão sendo ao pós do desencarne. Então, se a gente puder na encarnação retirar o nosso inimigo, buscar uma relação de pacificação, melhor. Porque senão, muitas vezes, ele vem como o obsessor. Vocês já ouviram falar do obsessor? Aquele obsessor é uma pessoa ruim que faz mal para nós, que não é contra nós, é coisa do demônio. Né? A gente pensa dessa forma. Será que se nós morrêssemos hoje, nós poderíamos ser confundidos com um obsessor? Com o diabo? Muitos vão dizer, não, Alexandre, eu sou ruim, mas não sou tanto, né? Não sou assim, tão ruim assim para ser confundido. Será que não?
Será que se nós chegássemos em casa, um ladrão entrasse na nossa casa, nos matasse a nossa mulher, matasse o nosso filho, matasse o nosso cachorro, matasse o nosso papagaio, e nós víssemos sentado aqui, como é que a gente ia ver ele? A gente ia fazer o quê? Não, agora eu sou um espírito, né? Então, fique em paz, meu irmão, ou ia no pescoço dele? Ou ia no pescoço dele? Depende, é claro, depende de cada um de nós. Mas na sua grande maioria de nós teríamos uma raiva imensa em virtude daquela situação. Não, assim, mas tu está em espírito, tu morreu já. Tu vai ao espírito. Por isso que eu digo a questão do obsessor. Tu vai querer o pescoço daquela pessoa. Né? E aí, muitas vezes, nós vamos ver que o obsessor, na realidade, é um inimigo nosso de vidas pretéritas. Que vê o Alexandre Abreu da forma como eu era em 2, 3 encarnações atrás. Ele me vê, esse não é aí, muitas vezes numa reunião mediúnica, esse não é o Alexandre que vocês conhecem, não. Que está lá fazendo a palestra centro espírita, falando de bem, de amor, de fraternidade, de misericórdia. Não é essa pessoa, não. Botou gente na fogueira, me prejudicou, me ofendeu, me violentou. E ele é culpado, eu só quero fazer justiça. Eles falam justiça. Eu quero fazer justiça. E aí muitas vezes perguntamos, isso vai te fazer bem? Está te fazendo bem? Esse ódio com relação a ele está te fazendo bem? Eu brinco dizendo que se nós estivéssemos vendo a sessão da tarde, né, que tem um mocinho, né, que apanha, né? Apanha no início, do começo, os 2 primeiros capítulos ali do coisa, ele apanha, né? Aí depois ele vai atrás do bandido. E nós torcemos para quem? Pro obsessor, aquele que vai se vingar. Nós torcemos, matou o cara, conseguiu, agora acabou com ele. Então o obsessor está pensando da mesma forma. Nós temos que estar aplaudindo, porque ele está fazendo justiça. Entende a compreensão da pessoa? Se nós pensamos racionalmente, nós vamos dizer, está certo. Ele foi ofendido, foi ofendido. Ele foi perseguido, foi perseguido. Ele foi caluniado, foi caluniado. Ele não teve defesa, ele não teve defesa. Só que isso vai fazer bem para ele ficar só me perseguindo? Há 2 sentimentos que nos aproximam. Quais são os 2 sentimentos que nos aproximam muito de uma pessoa? Amor e ódio. E qual que mais aproxima? O ódio. É verdade. Você tem uma filhazinha ali. E ela passa com o tempo estudando, estuda bem, e consegue uma bolsa de estudo para os Estados Unidos, onde ela vai para uma grande faculdade, uma grande universidade, mas ela vai ter que ficar sem você aqui, você não vai ficar com ela. Ela vai ter que ir para os Estados Unidos, vai ter que estudar, e você vai ficar afastado dela durante 3, 4 anos, 5 anos. Mas você vai dizer, vai filha, vai porque você vai crescer. A mãe vai sentir a tristeza danada, porque sem a filha do lado para abraçar, para beijar, para ver se ela está pisada, se ela está com dor, se ela está se alimentando bem, se ela não está se alimentando bem. Mas a mãe quer o bem dela. Vai, agora o obsessor não, o canhão dele, não, eu quero ter que dar do lado. Ela vai para lá, eu vou junto. Porque eu tenho que estar no pescoço. É o sentimento de posse. Entende? Acompanha. Só que a pessoa acaba deixando de viver. Então, muitas vezes, a gente questiona o obsessor e tenta lembrar, por exemplo, da mãe dele. Que a minha mãe há muito tempo eu não vejo. E às vezes ele chora. E ao chorar, o que acontece com o obsessor? Ele abre os canais. Ele não está mais focado na raiva, no sentimento, no ódio, no rancor. Ele já tem um sentimento de amor. Ele já abre e tira um espaçozinho. O que acontece quando tem esse espaçozinho? Muitas vezes a mãe dele, o espírito, se manifesta para ele. Já estava do lado há muito tempo. Só que o espírito não lhe percebia, porque focado nessa questão. Então, quando a gente vê que o amor consegue iluminar todos nós, e que todos nós somos destinados à luz, o nosso inimigo vai ser no futuro o nosso amigo. Jesus, quando viu
Alguém leu Há 2000 anos? Vamos lembrar do senador Públio Lentulus? Né? Há 2000 anos tem o senador Públio Lentulus, que foi até Jesus, e ele era orgulhoso, vaidoso, grande senador romano, e ele vê Jesus, e Jesus, quando lhe vê, né, não viu ele apenas como o senador orgulhoso que ele era, Jesus o descortinou. E possivelmente Jesus viu quem? Viu Emanuel. Jesus não viu Públio Lentulus, viu Emanuel 2000 anos depois. Viu Emanuel em transformação, que foi o grande, que ajudou a codificação da própria doutrina espírita. Ele não viu, ele viu que aquele espírito, que ainda embedenido, que ainda voltado, seria um grande iluminado da própria doutrina espírita e um grande divulgador da doutrina cristã. Jesus viu isso. E Jesus vê isso em nós. Jesus vê isso em nós. Isso que a gente tem que entender. Agora, lembrando nessa passagem do Natal, que Jesus vê em nós não o Alexandre Abreu, com suas dificuldades, com seus erros, mas vê o grande trabalhador espírita que pode ser, que vai ser. Vai ser o grande pessoa da sua família que vai ser. Ele vê as coisas positivas que eu tenho a capacidade de fazer e que depende de quem? Depende de quem? De nós mesmos. Depende, e está tudo isso nas nossas mãos. E para encerrar, eu vou fazer uma pequena leitura, já que estamos mais no final do ano, e todo momento é um momento de a gente recomeçar, todo momento é um momento de oportunidades que nós temos para nos modificar. Eu vou ler um texto que é de um amigo nosso, é meio do Durval, Leon Marcos Marim, que ele nos mandou há muitos anos atrás, numa carta, não é espírita, mas é uma mensagem que eu acho que serve para todos nós, que é o seguinte: viver é recomeçar. No decorrer de nossas vidas, nos deparamos com pequenos e grandes acontecimentos. Alguns serão levados conosco para sempre. Talvez sejam poucos, quem sabe muitos. Depende de cada um e da vida que se escolha levar. Depende da nossa opção. Provavelmente seguiremos pela vida afora, colacionando atos e lembranças, colocando em ordem de grandeza cada momento que nos foi significativo, que nos deixou marcas. Marcas. Umas serão mais profundas, outras superficiais. Porém, todas, mesmo que eventualmente se sentido para alguns, terão em nossas vidas a tradução de sua importância. Pode ser uma música, quem sabe um livro, talvez uma poesia, uma carta, um Natal, uma viagem, uma frase que alguém tenha nos dito no momento certo. Pode ser simplesmente um instante, um olhar, um sorriso. Quem sabe uma amizade, um sol que foi alcançado depois de muita luta. Para o resto de nossas vidas, teremos conosco pessoas que escolhemos guardar dentro de nós. Uma porque nos dedicaram um carinho enorme, outras porque em algum momento foram exemplo de que precisávamos. E outras ainda porque mesmo que nos magoando profundamente, fizeram buscar no sofrimento algum aprendizado. Levaremos tudo aquilo que tenhamos ajudado a construir. Olha agora o que ele diz. E o peso de tudo que deixou de ser erguido quando nos omitimos. Por isso, há que se pensar sempre no hoje, como uma constante oportunidade de recomeço, onde todo o resto de nossas vidas ainda está em nossas mãos. Que a paz de Jesus esteja e permaneça conosco.